Olá, meu nome é Guilherme de Larre e hoje vou apresentar o meu trabalho no 5º Simpósio de Biologia Vegetal e Bioprocessos Associados, com o título de Imobilização de um composto bioativo em microgel, uma nova alternativa ao controle do cancro cítrico. O Brasil é o maior produtor de laranja doce e suco de laranja concentrado do mundo, sendo o estado de São Paulo responsável por 72% de toda essa produção de citros. Porém, dentro de todo o sucesso da citricultura, um dos principais desafios que são sempre enfrentados são as pragas e doenças. Dentro dessas doenças, a gente pode citar o cancro cítrico. O cancro cítrico é causado pela bactéria gram-negativa Xanthomonas citri, subespécie citri. Essa bactéria ela acaba infeccionando a folha através de entradas naturais ou ferimentos que a folha pode apresentar. Geralmente, essas entradas são através das células conhecidas como estômatos. Uma vez que essas células se abrem, a Xanthomonas pode entrar e, uma vez no interior dessas células, ela vai ocasionar a doença. A Xanthomonas tende a se fixar na superfície foliar, produzir um biofilme de goma xantana e, através desse biofilme, entrar e colonizar essas células estomáticas, causando assim a doença do cancro cítrico. Essa doença é quarentenária e antigamente o controle dela era feito pela erradicação de plantas que apresentassem o cancro cítrico. Porém, devido ao aumento da doença no estado de São Paulo, foi permitido o manejo integrado e não mais a erradicação das plantas contaminadas. E como é feito o manejo? É feito pela aplicação e aspersão de substâncias cúpricas. O cobre é uma das poucas substâncias que consegue inibir a Xanthomonas citri e proteger as folhas da sua infecção. O nosso grupo de pesquisa ele já vem trabalhando há anos em substâncias alternativas que são menos tóxicas que o cobre. Em uma dessas substâncias são derivados do ácidos gálicos, denominados galatos. Porém, o grande desafio é aplicar esses galatos na superfície foliar, já que eles podem ser lixiviados da folha e permitindo assim a infecção da Xanthomonas, diferente do cobre que consegue ficar fixo na superfície foliar. O grupo alemão, pertencente ao professor Schwanenberger, eles são especialistas na produção de microgéis e imobilização de compostos nesses microgéis, desde enzimas a proteínas e compostos orgânicos. Dessa forma, o trabalho visou a incorporação desses galatos nos microgéis sintetizados pela Alemanha e, com isso, a aplicação e proteção contra a Xanthomonas citri, sendo uma alternativa menos tóxica ao cobre. Esses microgéis são compostos de ácido tânico. Eles são redes poliméricas que permitem a imobilização de diversos compostos, sendo biocompatíveis, com atividades bactericidas, solúveis em água e com várias aplicações. Dessa forma, o microgel contendo o ácido tânico como matriz estrutural teve a imobilização do galato G10, que é um galato com uma cadeia carbônica de 10 carbônicos, sendo o maior galato que o nosso grupo já produziu, com uma das principais atividades antimicrobianas comprovadas contra a Xanthomonas citri. Os testes utilizados foi o teste de Resazurin Microtiter Assay. Esse teste consiste em uma diluição seriada do microgel testado, no caso a gente colocava o microgel com diversas concentrações e a gente fazia uma diluição seriada do mesmo para saber a quantidade exata que ele inibiria as células de Xanthomonas citri. A gente coloca isso numa placa de microtitulação de 96 poços, em diversas concentrações em cada poço, realiza a diluição seriada, coloca o reagente resazurina, que uma vez metabolizado pela célula, ele vai apresentar uma fluorescência rosa, e se a célula estiver morta, ela não vai conseguir metabolizar a resazurina e ele vai ter uma fluorescência azul. Em seguida, a gente faz um teste conhecido como MBC, que é o teste de Minimum Bactericidal Bacteriostatic Concentration, onde a gente pega cada um desses pocinhos através de um carimbo e a gente coloca numa placa com meio de cultura. Se a célula foi inibida no rema, porém ela cresce no meio de cultura, foi uma atividade bacteriostática. O composto conseguiu inibir seu crescimento, porém, uma vez sem o composto, a bactéria volta a crescer normalmente. Caso a bactéria
tenha sido inibida no rema e também não apresenta formação de colônia na placa, significa que o composto conseguiu inibir ela ao ponto de matar e eliminar todas as células, não apenas impedindo sua atividade metabólica. Então, através desses dois compostos, a gente vai ter a concentração mínima que vai inibir e a quantidade de células inibidas, e aqui se esse efeito foi bactericida ou bacteriostático. A gente também realizou microscopias de fluorescência para saber se o nosso microgel ele atua na divisão celular ou na membrana citoplasmática da célula, onde é que ele está atuando para eliminar essas células. E a gente também realizou ensaios de fitotoxicidade para comprovar se o nosso microgel ele é menos tóxico que o cobre, se ele apresenta qualquer tipo de toxicidade para as plantas. No caso, a gente usou sementes de lactuta sativa ou alface, que é o bioindicador mais indicado para esses testes de fitotoxicidade, já que ele é bem sensível a compostos químicos. Aqui são os nossos microgéis, eles são solúveis em água. A gente realizou o teste de rema. Nós obtivemos uma inibição de mais de 75% de células, porém, as outras 25% de células que sobraram no meio eram suficientes para crescer uma vez longe da presença do nosso microgel, mostrando que o nosso microgel tem uma atividade bacteriostática. Isso indica que, apesar do G10 ser eficiente em eliminar as células de Xanthomonas, uma vez imobilizada no microgel, parte dele não foi imobilizado completamente ou parte dele não está sendo liberado completamente dessa matriz polimérica. Ainda assim, a gente realizou os ensaios de microscopia de fluorescência, usando o kit LiveDead, onde a DAP, que é o corante fluorescente azul, entra no interior das células e cora o nucleóide celular, e o corante fluorescente IP, que é a coloração vermelha aqui, ele só consegue entrar no interior das células caso a membrana celular tenha alguma ruptura ou algum poro, sendo indicativo se a membrana foi afetada pelo composto. Nos nossos testes, o microgel inibiu e apresentou 50% de células mortas, então 50% das células da microscopia, mais de 50% das células na microscopia estavam mortas e com a membrana danificada, apresentando aí o corante IP no seu interior, na fluorescência vermelha. E as demais células estavam com a membrana plasmática intacta, mostrando que realmente ele não está inibindo 100% das células. Essa microscopia foi feita após 30 minutos de contato. Os nossos testes de toxicidade mostrou que o galato G10 ele é tóxico, apresentando uma concentração letal de 50% a 150 microgramas por ml. Porém, uma vez imobilizado no microgel, o microgel não apresenta qualquer toxicidade. O galato ele já não apresenta qualquer toxicidade para as sementes de alface, onde mesmo com concentrações de 250 microgramas por ml, nós não tivemos nenhuma resposta tóxica. Isso comprova que o microgel ele continua tendo um efeito de inibir mais de 70% das células das Xanthomonas, com a atividade do galato, porém não liberando nenhuma toxicidade assim para o ambiente ou para os organismos vegetais. Esses resultados sugerem que o galato G10 ele ou não foi completamente imobilizado na célula, sendo necessário uma imobilização maior, com uma maior concentração de galato a ser imobilizada no microgel, ou que esse galato não está sendo liberado em grande quantidade. Dessa forma, a quantidade de galato e a matriz polimérica têm que ser revistas e ressintetizadas e testadas novamente para ter um sucesso mais eficiente. Os próximos passos do nosso grupo será imobilizar um outro derivado do ácido gálico, que é o galato G5, que ele é o de cadeia de 5 carbonos, para nosso grupo tentar ver se um galato com uma cadeia de carbono menor será incorporada mais fácil no microgel e em maior quantidade. Além disso, será também testado novamente a imobilização do galato G10, só que dessa vez em maior quantidade, para se ter uma resposta bactericida maior. Testes usando plantas serão feitas também, onde esse microgel será aspergido nessas plantas e em seguida será aspergido a Xanthomonas citri e será comparado isso com as soluções cúpricas usadas no campo. Assim será possível comparar o microgel sintetizado nesse trabalho e as substâncias cúpricas já aplicadas no campo na proteção dos citros.
Esse é o nosso grupo de pesquisa, composto pelo professor Ferreira, do estado de São Paulo, e por mim, da Unesp. E esse é o grupo alemão liderado pelo professor Schevaneberg, da Havatterra University, e o chefe de pesquisa do grupo, que é o Dr. Felix Jacob. Então, essa é a parceria da Unesp com a Havatterra University, uma parceria do estado de São Paulo e da Alemanha, financiado pela FAPESP. E eu agradeço muito a todos vocês que assistiram esse vídeo, essa apresentação. Muito obrigado. Qualquer dúvida, meu e-mail está no primeiro slide. E, novamente, muito obrigado.